Sócrates ele vai ser um grande crítico à democracia. E é aqui que a gente chega à parte final da vida de Sócrates. Sócrates ele era um grande crítico da democracia, assim como nós veremos a seguir, porque ela foi inclusive responsável pela morte dele. Mas o Sócrates ele era um grande crítico à democracia, a mesma a qual será responsável por julgá-lo e condená-lo à morte. Né? A democracia ateniense, segundo Sócrates, assim como qualquer outra democracia, é um governo ruim, porque ela dá poder político àqueles que não possuem a ciência política propriamente, que não necessariamente possuem o poder, a ciência política. Porque Sócrates ele acreditava que o Estado ele deve ser regido por aqueles que possuem a ciência política, ou seja, por aqueles que conhecem e que sabem como governar o Estado, ou seja, aqueles que possuem a ciência e o estudo necessário para dirigir o Estado. Só que a democracia, ela, segundo Sócrates, dá poder de dirigir o Estado para aqueles que não sabem como dirigir o Estado, que é o povo, né? Então, Sócrates, ele é de fato um grande crítico da democracia nesse sentido. Há uma analogia do barco, que pertence a Sócrates, que é o seguinte: Sócrates, ele nos convida a uma reflexão. Ele diz o seguinte: olha, imagina se todos nós fôssemos tripulantes num barco, né, num navio. E há um navegador profissional ali, né, um navegador de grande experiência, um navegador que estudou a sua vida, que se dedicou a sua vida a aprender a navegar, para justamente levar, né, as viagens, para conduzir as viagens. Só que, então, né, ou seja, e aí a gente está nesse navio, né, então sempre esse navio, ele funciona a partir da ordem e da hierarquia desse navegador profissional. Só que, de repente, decide-se instalar-se uma revolução na qual os tripulantes agora vão passar a decidir o que fazer em vez de ser o navegador profissional. Sócrates ele demonstra assim, né, que o Estado seria como um navio, né, e o navegador profissional, né, a pessoa que se dedicou ao estudo da navegação, seria como o filósofo ou o pensador. O filósofo ou pensador deve ser aquele quem dirige o navio, né? Ou seja, aquele quem dirige o Estado. Porque o filósofo, segundo Sócrates, seria aquele que tem a sabedoria política, a ciência política, aquele que detém a ciência política para governar o Estado e levar o navio, vamos dizer assim. Ou seja, o navegador profissional, ele é aquele que passou sua vida dedicando-se à busca pelo bem, de aprender como conduzir aquele navio. Ou seja, ele está ali para isso. Só que a partir do momento que você transfere esse poder para a tripulação como um todo, que nem sequer que nem sequer estudou isso, que nunca teve séria experiência para poder governar um navio, esse navio obviamente vai entrar em crise. Isso a gente poderia inclusive transferir analogicamente para uma família, né? É como se, por exemplo, porque, por exemplo, numa família, né, o pai e a mãe, eles têm a autoridade, né, eles são hierarquicamente superiores aos filhos. Né, então, os pais, eles seriam como os monarcas, vamos dizer assim, da política da casa, né. Então, os pais, eles são meio que monarcas que governam a instituição da família ali, da casa, né. Só que a democracia seria como se os pais e as mães tivessem o mesmo poder do que os filhos. Ou seja, é como se, por exemplo, um pai e uma mãe eles tivessem que abrir uma votação na casa para ver o que os filhos quereriam comer, né? Então, por exemplo, facilmente as crianças, né, que pouco conhecimento têm sobre o mundo, se entupiriam, por exemplo, com uma má alimentação, né? Ou seja, comeriam doce todos os dias, enfim. A gente pode transferir essa analogia do barco, do navio que o Sócrates usa, para várias coisas que necessitam de certa hierarquia e que necessitam de pessoas que tenham conhecimento. Ou seja, numa família, o pai, admite-se, né, que o pai e a mãe eles têm maior conhecimento que os filhos para dirigir a família. Ou seja, o pai e a mãe eles têm certa hierarquia, justamente por ter mais experiência, né, de vida sobre a dirigência dos seus filhos. Né? Ou seja, a opinião deles conta mais do que o dos filhos. E é justamente isso que o Sócrates
odeia do regime monárquico, do regime democrático. Porque o regime democrático é contrário a essa questão da hierarquia. O regime democrático, ele igualiza todos que não deveriam ser iguais, porque há alguns que sabem como regir o Estado e há outros que não sabem, né? E quem deveria reger o Estado são justamente aqueles que detêm a ciência política. Então a gente poderia dizer que certamente o Sócrates ele era de influência, vamos dizer assim, monárquicas. É claro que eu não estou me referindo a uma monarquia medieval ou monarquia absolutista, porque isso nem existia ainda, né? Então não é aquela imagem que nós temos de monarquia. Eu só estou simplesmente dizendo que Sócrates ele era a favor de um governo único, né? De única pessoa detendo o poder, ou então várias pessoas, ou seja, uma monarquia. Mono, né, é um, e arquia seria poder, então monarquia seria o poder de um, né, concentrado em uma pessoa. Não necessariamente concentrado, né, porque isso aí já seria absolutismo, mas enfim. Um governo de um, né, ou a monarquia. Ou então a aristocracia, né, que seria o governo de vários, agindo conforme o bem. Mas nunca a democracia, ou seja, Sócrates ele era crítico da democracia porque a democracia ela dava poder político àqueles que não possuem a ciência política para governar, né? Então, essa, no fim, resumindo, é a grande crítica de Sócrates à democracia, né? E então, Sócrates, depois de questionar muito os sofistas, de falar muito acerca da política, de falar muito acerca desses ideais dele, dessas questões dele dos universais, do método de indução, né, através do método socrático dele mesmo, através da importância de se buscar a verdade, Sócrates ele vai ser condenado e acusado pela democracia ateniense em 400 a.C. Em 400 a.C., a democracia ateniense ela vai culpar Sócrates, vai acusar Sócrates de 2 crimes. De não cultuar os deuses gregos do Estado e de ter corrompido a mente dos jovens de Atenas. A primeira acusação se deve ao fato de que Sócrates ele foi um grande estudioso de alguns pré-socráticos, e ele citava esses pré-socráticos recorrentemente em seus discursos, e então, e muitos desses pré-socráticos não acreditavam nos deuses dos estados, né, do Estado ateniense. Esses pensadores que Sócrates citavam eram muitas vezes não acreditavam nesses deuses gregos, né? Então, o Sócrates, meio que o discurso dele, por citar tanto esses pensadores às vezes, ou por citar uma vez ou outra, acabou criando essa fama de ele não cultuar os deuses gregos do Estado, além de uma certa filosofia dele ali que não, de certo modo, se encaixava com essa mitologia grega dessa época. Além disso, ele foi acusado de ter corrompido a mente dos jovens de Atenas, e essa acusação se deve ao fato de que ele era crítico à democracia, né? E ele foi professor também de alguns políticos que eram oposição no estado atual da democracia ateniense, né? Então, ele foi professor de alguns políticos, como Alcibíades e o Critias, né? E esses eram políticos um tanto quanto odiados. Então, além de ser crítico à democracia e ser reconhecido por isso, o povo também não gostava de Sócrates, porque o Sócrates ele foi professor de Alcibíades e Critias, que eram contrários aos sofistas. Então, justamente o Sócrates ele meio que criou uma má reputação entre os próprios sofistas e entre os próprios políticos, né? Porque ele era crítico ao regime da época da democracia e porque ele era professor de alguns políticos, como Alcibíades e Critias, que eram tanto quanto críticos dos sofistas, né? Que eram, vamos dizer assim, um establishment da época, né? Meio que o pessoalzinho que mandava ali naquela época, né? Então, o Sócrates, né, ele se defende no julgamento, só que ele é condenado à morte pela essa democracia ateniense, né? Essa condenação de Sócrates à morte irá influenciar demais Platão. Platão, ele sonhava, né, em ser político, só que a partir do momento em que ele vê que a democracia condenou Sócrates à morte, ele passa veementemente a ser um crítico da democracia e desiste também de ser político. Platão, ele
é dessa época de Sócrates, ele conheceu Sócrates, né? E essa condenação à morte pela democracia ateniense do Sócrates vai influenciar demais o Platão a ser um também tremendo crítico à democracia ateniense, justamente porque ele vê com os próprios olhos que a democracia está cometendo um crime, né? Contra o Sócrates. Então, o Sócrates ele se defende no julgamento, né? É toda uma obra dedicada a isso, que dizem, né? Assim, isso é um pouco tanto quanto incerto, mas seria a primeira obra de Platão, o primeiro diálogo socrático, né? Que seria a Apologia de Sócrates, que é onde Sócrates vai se defender no julgamento contra essas acusações dele. E tem todo o discurso e toda a retórica que o Sócrates usa, que é muito belo para se defender no julgamento, mas mesmo assim ele é condenado à morte justamente por essa influência dos sofistas, por essa influência desses políticos que tanto odiavam o Sócrates por conta desse espírito questionador dele mesmo, né? E por conta dessa questão dele instigar tanto a verdade. Os sofistas, eles não se importavam com a verdade, eles queriam se manter no poder, né? E o Sócrates meio que questionando todo mundo e fazendo a reflexão, ele meio que desmoronava o esquema dos sofistas, né? E isso meio que questionava e quebrava o establishment político dessa época. Então, o Sócrates, ele é amplamente perseguido por essa casta política, vamos dizer assim, justamente por conta desse questionamento dele e dessa ânsia por buscar a verdade que os sofistas não valorizavam. Os sofistas só se importavam em admitir uma retórica e conseguir manipular o povo para obter certo bem para eles, né? Assim, é claro que não tão extremamente, obviamente, eles se importavam um pouco com o povo, mas falando de forma rasa, a gente poderia definir assim. Tá? Então Sócrates ele é condenado à morte pela democracia ateniense e ele seria morto, né? Ele seria executado dali um mês, ou seja, ele foi condenado à morte e ele teria mais um mês de vida. E coincidentemente, né, esse um mês que ele teria de vida era tempo suficiente para ele fugir da Atenas se ele quisesse. E isso, inclusive, poderia ter acontecido. Os amigos e os discípulos de Sócrates planejaram uma fuga para ele. Quando Sócrates, se não me engano, Sócrates estava preso, os discípulos dele vão visitar ele na prisão e dizem, Sócrates, nós já compramos os guardas, nós já temos um navio aqui, já, um barco aqui, só falta o seu aval. Só falta você querer, né? Nós já compramos todo mundo, nós já temos todo o sistema ali da prisão, né? Os guardas. Nós já compramos um barco para você fugir. Então só basta você vir. Só que, por incrível que pareça, o Sócrates, ele não aceita. O Sócrates, ele prefere ser executado. Por quê? Porque o Sócrates acreditava que a fuga dele representaria também uma fuga dos ideais dele de verdade, ou seja, uns ideais dele de tentar convencer os outros a alcançar a verdade. E ele, então, rejeita essa possibilidade de fugir. Ele aceita a própria morte dele e a condenação dele. E no último dia de vida na terra de Sócrates, Sócrates ele faz um belo discurso sobre a imortalidade da alma, que é um diálogo platônico, um diálogo socrático, que ficou conhecido como Fédon, né? Que é um diálogo que justamente trata sobre essa questão da imortalidade da alma. E ali, né, momentos antes de ser condenado à morte, o Sócrates, momentos antes de ser executado propriamente, né, antes de ser morto propriamente, o Sócrates ele discursa sobre como a vida é efêmera e passageira, essa vida é efêmera e passageira, mas como tudo isso se realiza através da imortalidade da alma do homem que perseverar para toda a eternidade. E que, portanto, o Sócrates ele não deve e ele não teme a morte, porque ele crê que ele está defendendo a verdade, e a verdade é eterna, e ele se importa somente com aquilo que é eterno, ou seja, ele não está nem aí que ele vai perder a vida. O que importa a ele é que ele está defendendo a verdade, que é aquilo que de fato importa, né? Então, o Sócrates, ele meio que demonstra total desapego a essa vida, né? Ele diz que ele sabe que a alma é imortal, mas mesmo que não seja, ele ainda tem como firme o fundamento de que ele foi um grande defensor da verdade e que somente isso importa para esta vida. Então, o Sócrates ele é executado com veneno
e ele acaba por morrer. E então que Platão, discursando sobre a morte de Sócrates, diz o seguinte: esse é Crécates, que era alguém que Platão estava a conversar nesse momento, né? Foi o fim de nosso amigo. Um homem, poderíamos dizer, que foi o melhor de todas as épocas que conhecemos, e ademais, o mais justo e sábio de todos. Platão identificava Sócrates como um homem muito sábio e entendia ele como um grande mestre para sua filosofia. Sócrates vai influenciar demais diversas outras filosofias, incluindo a filosofia platônica, a filosofia aristotélica e toda a história da filosofia que vai seguir por aí. Não à toa, ele é conhecido pela divisão na filosofia, ou seja, a filosofia entende-se como pré-socrática e pós-socrática, a filosofia clássica pelo menos, e ele foi de determinada importância, né? Vão surgir diversas escolas baseadas nesse pensamento de Sócrates, nesse pensamento de buscar o bem, nesse pensamento de felicidade, nesse pensamento de se importar de fato com a verdade, de entender o homem como um animal racional, de questionar, né? De buscar pelos universais, pela verdade que é eterna, né? E, de certo modo, também a conduta de Sócrates, como esse fato dele ter se desapegado de tudo no final da vida, de ter entendido que o que apenas importa é a verdade, que essa vida é passageira, isso vai influenciar também em outras escolas menores, socráticas, como a gente vai ver. Por exemplo, os cínicos. Os cínicos, eles são muito influenciados por Sócrates nessa questão do desapego, né? Então, o Sócrates ele vai influenciar doutrinalmente a filosofia, mas também os seus costumes, o modo como ele viveu, influenciou também outras filosofias como o cinismo. Essa questão do desapego dele com a vida, com essa vida, e com essa ânsia de buscar a verdade, isso influenciou demais muitos pensadores, né? Ou seja, tanto a doutrina dele influenciou demais a filosofia, tanto como o modo pelo qual ele vivia e se portava influenciou demais também a filosofia. Sócrates, sem dúvida, foi um dos maiores pensadores da história da filosofia, e Platão, que foi outro grande gigante, não poupou palavras para demonstrar o quão grande Sócrates foi. A vida de Sócrates, ela é linearmente muito bela, né? Toda essa questão de buscar a verdade demonstra muito do espírito filosófico, ou seja, enquanto os sofistas não estavam muito ligando para a verdade, não se interessavam em buscar a verdade, Sócrates era de fato um filósofo por definição. Sócrates praticou de fato a natureza humana, que ele acreditava ser, né? Ele buscou a verdade até o último instante. E nesse quesito, Sócrates realizou aquilo que de fato é a filosofia. A filosofia, philo, é amor. Sofia é sabedoria. Filosofia é o amor à sabedoria. Sócrates, como nunca até então, demonstrou ser um grande amante à verdade. E, portanto, sendo um grande amante da verdade, demonstrou ser também um grande filósofo. Pois essa é a definição de filosofia. É a definição de amar a verdade acima de todas as coisas. Então, Sócrates, ele é morto e a sua influência ecoará para toda a filosofia que vem a seguir dele.